Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma conversa de política internacional, aqui direto dos estúdios do Jornal Liberal. E nessa semana a gente vai conversar com o Lucas Mendes, que é mestrando em geopolítica e um dos fundadores do canal Geopolítica Hoje, que, se você ainda não segue, sugiro fortemente que você acompanhe pela qualidade das notícias e das análises que são feitas por lá. Lucas, seja mais uma vez muito bem-vindo. Gustavo, obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês do Liberal de novo, conversando sobre geopolítica, questões internacionais, e estou à disposição para a gente fazer um melhor papo possível sobre esses assuntos aí. Então, essa semana o assunto que a gente vai conversar é sobre eleições americanas. Parece distante, a eleição de fato é daqui a pouco menos de um ano, em novembro de 2024, mas é bom explicar de forma muito resumida que as eleições americanas são diferentes de todas as outras, porque antes do processo eleitoral geral, você tem as prévias em que os candidatos disputam entre si nos seus partidos, Partido Democrata e Partido Republicano, para ver quem vai concorrer nas eleições gerais. E as eleições americanas, elas têm processos que acontecem em dias diferentes. Então, esta semana em que a gente está gravando essa entrevista, aconteceu a eleição para o governo do estado de Kentucky, que, apesar de ser um estado que provavelmente vai votar em Donald Trump, vai votar para o Partido Republicano, o governador eleito foi um governador democrata, um governador reeleito. Isso mostra um pouco das particularidades de um processo eleitoral que, de fato, é complexo, mas que vai decidir o futuro da grande potência do planeta. Lucas, como é que você avalia o cenário para Joe Biden nesse momento nas eleições americanas? Não é um cenário fácil, né? Na verdade, o Joe Biden ele enfrenta uma das piores crises de popularidade que um presidente americano já enfrentou, né? Desde a própria fundação dos Estados Unidos. O Joe Biden ele é um presidente que é muito questionado pela sua idade, né? Ele tem 80 anos atualmente, né? Já é o presidente mais velho a ser eleito para os Estados Unidos, né? Numa eleição. Ele é o presidente mais velho a governar também, então tem uma idade bastante avançada. Isso tem sido muito explorado pela campanha do seu principal rival, que é o Donald Trump, né? Então, essa questão de que ele não seria capaz de manter a liderança da principal potência do mundo, né? A principal potência geopolítica, os Estados Unidos, por conta dessa idade avançada, de questões de saúde, da própria sanidade mental, termos como esse têm sido usados pela campanha do Trump para poder descrever, né, o atual momento do Biden, e isso traz um desafio muito importante, um desafio, inclusive, de marketing, né? Um desafio midiático que o Biden tem tentado rebater, né? Inclusive nos últimos meses, os democratas têm feito campanhas em torno do Biden, o staff do Biden ali, para mostrar ele como uma figura forte, né? Como um falcão, como alguém que está disposto a colocar as armas em jogo, a colocar os Estados Unidos, né? Então, de fato, é um desafio difícil em torno da imagem do Biden, né? Ele apesar de ser um presidente bastante experiente, né? Um político muito experiente na história dos Estados Unidos, foi vice-presidente do Barack Obama por 2 vezes, né? Ele agora já presidente eleito, fez uma série de intervenções, né, durante o seu primeiro mandato, no cenário internacional. Ele também foi um senador e um deputado muito destacado nos termos da política internacional, né? Uma série de falas, uma série de apoios em relação a medidas dos Estados Unidos fora dos Estados Unidos, né? As forças dos Estados Unidos no Oriente Médio, na Europa. Então ele é um político bastante experimentado, mas que passa por essa crise de personalidade, essa crise de popularidade que está muito ligado com a sua idade. Então eu avalio que o Biden ele vai ter muita dificuldade, sobretudo agora, né, que saíram pesquisas que mostram, né, que o Trump está na maioria, não vou dizer na maioria, né, mas em alguns estados-chave, né, alguns chamados swing states, né, aqueles estados que ora estão com os democratas, ora estão com os republicanos. Esses estados são centrais, né, eles variam muito, mas o Donald Trump está pintando aí como o líder das pesquisas nesses principais estados, e isso preocupa os democratas, naturalmente, né? Então, é para abrir o olho, é para ficar em alerta. Eu acho que o cenário é muito diferente do cenário anterior, né? Quando o Biden foi eleito, né? Que a gente pegou ali um período de pandemia, um período onde uma crise mundial,
ligada à saúde e econômica também estava acontecendo, né? Hoje o momento é outro, os Estados Unidos passa por outras questões, então eu acredito que ele vai ter bastante dificuldade, que inclusive deve enfrentar, tá? Apesar da sua hegemonia dentro do Partido Democrata, né? Não custa a gente lembrar que o Biden faz parte de uma ala bastante central dentro do Partido Democrata, né? Uma das, talvez a principal ala, né? A ala mais ligada ao establishment mesmo, né? A ala mais enfim, né, tradicional. Apesar disso, eu acredito sim que ele vai enfrentar bastante resistência nos próximos meses agora, para que outras campanhas possam surgir como alternativa ao seu segundo mandato, né? É até curioso você falar dessa questão da idade do Biden, que os republicanos e Trump têm batido isso quase que diariamente, que o Biden já não tem mais força, não tem mais vigor físico para aguentar mais um mandato na presidência dos Estados Unidos. É muito curioso como o discurso, às vezes, ele funciona, porque o Joe Biden tem 80 anos, o Trump tem 77, são apenas 3 anos de diferença. Exato. Então, é muito curioso, porque o Trump conseguiu jogar isso para cima de Joe Biden, ele não é tão novo assim também. E aí, eu acho que você até introduziu algo para a segunda pergunta, você falou do passado de Joe Biden, que Biden sempre teve um histórico dentro do Congresso americano de estar próximo das pautas de política internacional, inclusive quando foi presidente do Barack Obama, ele praticamente foi um enviado de Obama para lidar com os protestos na Ucrânia, à época em 2014, final de 2013, início de 2014, e agora a gente está vendo os Estados Unidos, de fato, indiretamente, ajudando diretamente, na verdade, a Ucrânia a tentar sobreviver a uma guerra cada vez mais custosa, mais demorada, e que eu acho que é mais um discurso, inclusive, os republicanos conseguiram pegar, de que essa guerra não interessa aos Estados Unidos, que os Estados Unidos está bancando uma guerra muito cara. E aí vem a minha dúvida, porque agora tem a Ucrânia e uma que não estava previsto, a entrada de Israel na faixa de Gaza, que a gente não sabe quanto tempo pode durar. Pode ser que mês que vem acabe, que eu não acredito que vai acontecer, mas pode ser que durante o período eleitoral essa situação ainda esteja acontecendo. Até que ponto esses conflitos podem mexer com o resultado da eleição dos Estados Unidos? Sem dúvida, eles vão mexer muito, né? Sem dúvida, os conflitos internacionais, eles contam muito para a política interna americana, eles contam muito para as eleições americanas, porque, né, os Estados Unidos, eles são a maior potência geopolítica, eles são a maior potência das relações internacionais, tem uma série de intervenções de uma série de países, né, em praticamente todos os continentes, e, sem dúvidas, o Biden, ele tem sido questionado sobre isso, porque o seu governo, o governo do Joe Biden, colocou-se como um patrocinador da guerra da Ucrânia e um patrocinador desses de grande escala, né? Um patrocinador que estaria apoiando a Ucrânia a qualquer custo, né? Eu lembro muito bem do início da guerra da Ucrânia, 2 anos aí já quase, né? Onde o governo Biden disse, né, textualmente, publicamente, gravado em reportagens, que estaria com a Ucrânia a qualquer custo, a qualquer momento, e hoje a gente vê que essas falas encontram um limite. Tanto um limite dentro do Congresso, né, que é quem de fato aprova os cheques que o Biden assina, né? O Biden tem o poder de assinar o cheque, mas se o Congresso não aprovar, não vai o dinheiro para a Ucrânia. E cada vez mais, né, tanto principalmente republicanos, né, têm falado contra esse envio de dinheiro. É importante a gente lembrar, em 2022, a Ucrânia recebeu o valor de 113 bilhões de dólares aprovados pelo Congresso americano, um valor astronômico, né? Na verdade, esse foi o valor aprovado. Eu não tenho certeza se tudo isso chegou a ser enviado, mas esse dinheiro foi destinado, né? Estava ali reservado para a Ucrânia, um valor enorme, sem dúvidas, né? Quase R$500 bilhão, na verdade, mais de R$500 bilhão. E é algo que não vai se repetir, né? Tá muito claro isso. O Congresso americano, tanto democratas quanto republicanos, têm dito que esse montante de dinheiro não voltará a acontecer, né? E aí a gente vê o que aconteceu no campo de batalha, as possibilidades que a Ucrânia tem hoje, e parece que essa guerra ela se torna pouco estratégica mesmo para os Estados Unidos, como você disse, sobretudo agora porque Israel, né, que é um parceiro de primeira ordem, e isso é importante de deixar claro aqui para os nossos ouvintes, né, o pessoal que nos acompanha, existe uma diferença muito grande
nas relações entre Estados Unidos e Israel e Ucrânia e Estados Unidos. Né? Israel é um parceiro estratégico há 75 anos, é um parceiro que não enfrenta questionamentos em torno dessa parceria, em torno do envio de recursos, né? Enfim, até já temos 2 porta-aviões, uma série de fragatas, submarinos nucleares na região do Oriente Médio, do Mediterrâneo Oriental, para dar suporte a Israel. A Ucrânia, apesar de ter recebido todo esse apoio, nem de longe, né, agora já com 2 anos de guerra, a gente consegue fazer essa avaliação com tranquilidade, nem de longe recebeu a mesma escala de apoio. Né? Até hoje nós estamos no debate se os Estados Unidos enviarão ou não caças para a Ucrânia, os F-16, que seriam importantes para virar a guerra contra os russos, e ainda está no debate, né? Algo que Israel certamente não passa por esse crivo. Então, acredito sim, viu, que a guerra na Ucrânia, ela tende a ser um dos temas centrais do debate. O Donald Trump, que tem feito uma campanha muito inteligente nas redes sociais, primeiro explorando isso que a gente já falou, né? A questão da idade do Biden. Como você trouxe muito bem, o Trump também não é nenhum novinho, né? Ele já tem 77 anos, mas ele trabalha muito bem essa imagem de alguém com vigor físico, alguém apto, né, nas suas capacidades mentais, um empresário, né, bem-sucedido. Inclusive, tem trabalhado e tem ganhado popularidade em torno dos processos que tem sofrido. Né? O que ele tem dito é o seguinte: olha, estou sofrendo uma perseguição. Né? Estão tentando me tirar da corrida presidencial porque sabem que eu vou ganhar e estão colocando questões burocráticas, questões que não necessariamente têm a ver com honestidade ou que têm a ver com a minha capacidade como presidente. Esse discurso tem colado, né? A gente tem visto o Trump decolar ali nas pesquisas e, sem dúvida, a questão e eu até queria trazer aqui, Gustavo, outras questões que foram importantes para que o Biden, ele, sobretudo no cenário internacional, tivesse a sua figura questionada, né? A gente, se for lembrar, por exemplo, de 2020, os Estados Unidos fizeram uma retirada do Afeganistão muito desastrada, né? Nós tivemos imagens na época, aquilo repercutiu muito. Claro que já passou, mas época de campanha eleitoral é momento de relembrar essas coisas. Não tenha dúvida que isso será trazido à tona, né? Que imagens que vimos lá em 2020 voltarão às redes sociais, à TV americana, isso vai ser explorado, né? E a própria questão da Ucrânia agora, né? Todo esse dinheiro mandado em torno de uma campanha que não tem tido sucesso. Essa é a verdade. Né? A Ucrânia, ela consegue manter o seu esforço de guerra. É uma guerra de atrito muito difícil contra a Rússia, mas, né, o que a gente tem visto é que, de fato, a Ucrânia não tem perspectiva de recuperar os territórios perdidos e muito dificilmente terá na mesa de negociações uma posição de força para debater com a Rússia. Né? A Rússia hoje tem a faca e o queijo na mão. Então, a tendência é que isso seja explorado e acho que o Trump vai usar isso de uma maneira muito inteligente porque a gente viu isso, tá? Aqui, para além de qualquer discurso de valor, de dizer que gosto ou não do Trump, que o Trump é legal, que o Biden é legal, acho que não se trata disso. Se trata de olhar para o uso da campanha, das redes sociais, do marketing, né? E ver como esses candidatos têm usado. Acho que o Trump vai sim explorar isso e a tendência é que isso gere resultados que coloquem, né, o Biden em xeque na questão geopolítica, na questão da política internacional e até agora, né, no conflito com Israel, o Biden tem enviado todo tipo de apoio, né, não tem, enfim, questionado a postura israelense de forma alguma, mas, sem dúvida, né, isso também será questionado, sobretudo no olhar em conjunto com a guerra da Ucrânia. Né? Olha, a gente podia estar ajudando mais Israel, estamos ali enviando bilhões e bilhões para a Ucrânia, será que não seria mais estratégico estarmos em outros lugares? A China vai ser muito colocada pelo Trump como o ponto de contenção, algo que o Biden, na visão do Trump, dos republicanos, está deixando a desejar. Então essas questões vão ser sim centrais e que o Biden tem um ano para correr atrás e tentar, né, fazer uma resposta midiática em relação a isso. É muito interessante você falar isso, porque realmente o marketing do Trump é uma coisa que já é natural dos eleitores dele, mas ele também soube explorar muito bem essa questão da idade dele. Porque todos os vídeos que o Trump posta é sempre num tom meio... Parece que é um super-herói que está voltando para salvar o povo americano, sabe? Com uma música de expectativa, cria-se uma expectativa. Então, realmente é comovente ver os vídeos do Donald Trump, porque dá para acreditar no que ele está propondo ali. E para uma população que realmente não se, pelo menos até agora, porque tudo muda eleitoralmente, mas que até agora não se identificou com Joe Biden, os discursos se alinham.
E aquela situação do Afeganistão, eu acho que é muito importante até falar aqui, que apesar de ter sido em 2020, foi uma coisa que passou 2 décadas no imaginário americano, praticamente. Muitos soldados americanos indo para o Afeganistão, muita gente morrendo no Afeganistão. Então, isso faz parte do imaginário, e acho que até que o Afeganistão, em muitos momentos, pesa, é muito mais sensível para o povo americano do que a Ucrânia. E acho que eu estive até entrevistando aqui, Lucas, a semana retrasada, o embaixador da Rússia no Brasil, e ele comentou que se tem alguém, em outras palavras, tipo assim, disse que se tem alguém que tinha que estar preocupado com a guerra na faixa de Gaza, seria o Zelensky, porque Israel é muito mais prioridade para o governo, para os americanos, do que a Ucrânia. E eu, inclusive, vi um vídeo do Geopolítica hoje, que vocês publicaram, do Zelensky basicamente implorando por empréstimo, já não é nem ajuda. Diz, se vocês não puderem me emprestar dinheiro, não puderem dar dinheiro, nos emprestem que a gente paga depois. Então, mudou-se muito a perspectiva para a Ucrânia, isso está realmente desgastando muito os democratas e o Trump está sabendo explorar isso muito bem. Agora, isso não omite também o fato de que os democratas são muito fortes. Eles sabem como jogar um processo eleitoral. Vale lembrar que em 2020, Joe Biden praticamente não parecia ser o cara que ia decolar na eleição presidencial, e, como é um cara que tem experiência política, soube fazer isso muito bem. Você acha que a eleição americana, no cenário que ela está hoje, ela acompanha para ser uma eleição apertada? Acho que sim. Acho que você destacou muito bem, Gustavo. Em época de eleição tudo muda, né? Você tem uma corrida eleitoral de fato acontecendo. Isso começa nos Estados Unidos já com as prévias, né? Você tem as prévias dos partidos. Hoje existe um debate muito grande entre os democratas sobre a necessidade de um candidato alternativo ao Biden. Né, o Biden, ele é o presidente, ele é alguém que tem pontos fortes, inclusive. Acho que é interessante a gente destacar isso. A economia americana não vai mal. Tá? É interessante olhar o seguinte, olha como o marketing, como as campanhas, né, são muito importantes, porque a economia americana não vai mal, né? A economia americana tem um baixo índice de desemprego, crescimento bastante razoável, né, do PIB ano a ano ali no período Biden, indicadores bons, né, apesar de naturalmente problemas sociais, como qualquer país tem, mas os Estados Unidos não dá para dizer que eles estão patinando, né? Existe sim, hoje, uma certa insegurança futura em relação às políticas econômicas do Biden, né? E, inclusive, as próprias políticas externas, né? Existe sim, isso tem sido tratado pela mídia americana, né? Nos jornais americanos, colunistas têm falado sobre isso, pessoas influentes, sobre, olha, será que dá para confiar no Biden? Será que isso continua, né? Essas políticas expansionistas monetárias, por exemplo, né? Essa capacidade, por exemplo, do Estado americano imprimir dinheiro e injetar dinheiro em grandes obras, será que isso se sustenta, né? Isso tem sido questionado. O Trump, ele tem uma avaliação econômica bem superior, né? As pessoas, de modo geral, no eleitorado americano, tratam ele como um candidato mais bem sucedido economicamente. De novo, acho que isso tem tudo a ver com a sua campanha de marketing, com a campanha dele ser um empresário, né, importante, bem sucedido. Trump que aparece, tem pesquisas que mostram isso aí, alguns fatos interessantes que mostram como o Trump ele aparece em dezenas de filmes americanos também, a figura dele é muito popular. Enfim, né, fez o Aprendiz durante muitos anos, né, na TV americana. Então ele é um showman, né, além de ser um político, além de ser um empresário bem-sucedido, é um showman. Sabe usar muito bem as redes sociais, sabe conversar com a televisão, né, acho que como ninguém. O Biden, para mim, ele vai enfrentar algumas questões importantes. E eu queria só destacar, desculpa aqui fazer um parêntese, queria destacar uma questão sobre o Afeganistão que você falou. Acho interessante a gente lembrar o seguinte: o ônus desse desastre do Afeganistão ficou no colo do Biden. Mais um sinal da campanha vitoriosa do Trump. Porque quem fechou o acordo com o Talibã não foi o Biden. Esses acordos, né, entre a Secretaria de Estado dos Estados Unidos, né, na época o Mike Pompeo, e os membros do Talibã, eles ocorreram em 2019, 2018, enquanto o Trump já falava sobre a necessidade da retirada das tropas dos Estados Unidos desse lugar, né? Trump que tem uma política mais voltada para tirar as tropas mesmo dessas zonas de conflito, né, e focar em algumas regiões estratégicas, como eu disse, a China, o Indo-Pacífico, né? A região do Pacífico ali é uma região central, e não tenha dúvida que a América Latina, tá? Qualquer um dos dois, tanto o Biden quanto o Trump, vão ter posições muito parecidas em relação à América Latina. Acho que é um dos poucos pontos
de convergência ali. Mas ficou no colo do Biden, né? Todo esse ônus em relação àquelas imagens, aquele desastre todo, quando na verdade nem tinha sido ele que fechou o acordo, né? Então, de novo, né, uma campanha muito bem feita de marketing, saber lidar com a mídia, com as redes sociais. Eu acho que, de novo, o Biden vai ser posto à prova agora, mas acho que, de fato, né, novas lideranças têm tido um apelo muito grande. O Partido Democrata está falando sobre isso, né? A gente tem a Kamala Harris, né, que talvez ali seria a figura mais carismática que o Partido Democrata teria à sua disposição, né? Por ser já vice-presidente, mulher, negra, uma pessoa, né? Uma política muito testada também, né? Experimentada na política americana, alguém que tem uma visão bastante conservadora dentro do Partido Democrata, né? Ou seja, faz parte da ala do Biden, não é como, por exemplo, Bernie Sanders, né? Que concorreu ali em determinado momento contra o Biden, que é tido como um esquerdista radical. A gente tem outros, né, candidatos, como você citou, o governador do Kentucky, né, que foi eleito agora, o Andy Beshear, né, que também foi eleito agora, é figura carismática. A gente tem o Pete Buttigieg, né, que também é outro candidato importante, é outra figura carismática, é jovem, né, diferente do Biden, tem 40 anos, 41 anos, se eu não me engano. Ele é secretário dos transportes hoje, mas é uma figura muito popular em um desses estados chaves, né, um desses swing states, que é ali no Michigan, né, estado populoso. Então, existe uma pressão, sim, para que o Biden não concorra novamente, porque se ele concorrer, inclusive o Robert Kennedy Jr., né, a gente lembra lá do John Kennedy, né, e o John Kennedy, ele tinha um irmão, né, que era o Robert Kennedy, que inclusive trabalhou também na política americana, não chegou a ter o mesmo destaque, a mesma projeção que o irmão, mas estava lá, né, foi um dos assessores e, enfim, cargos de alta importância. O Robert Kennedy Jr., que é ali, enfim, da linhagem, ele colocou-se como um candidato democrata, vendo que dentro da corrida democrata seria muito difícil bater de frente com o Biden, ele vai se lançar como um candidato independente, né? Então, assim, corre por fora, não deve ter muita chance, mas a gente vê um pouco disso, né? Ao mesmo tempo que tem um questionamento na figura do Biden, um questionamento na questão eleitoral, em olhar ali como os números estão ruins para o Biden, né? Estão ruins. Nunca um presidente americano, pelo menos nos últimos tempos aí, eleito, né, teve uma avaliação tão ruim desde o início do seu mandato, nunca teve boa avaliação o Biden, né, mesmo fazendo políticas às vezes vitoriosas, mas não teve boa avaliação. Então, assim, certamente ele vai enfrentar resistência. Agora, para ser sincero, e aqui falando uma opinião, tá, para além da análise, eu acho muito difícil esse núcleo duro do Partido Democrata abrir mão do Joe Biden como candidato. Acho que eles vão pagar para ver, vão tentar fazer a melhor campanha possível, vão tentar mostrar as contradições do Trump, e aí, né, a gente vai ver o que vai acontecer. Eu particularmente, também acredito na mesma coisa, que o Partido Democrata vai apostar, vai dobrar a aposta no Joe Biden, porque, apesar de ter outros nomes, é aquela coisa, olha, vamos tirar o Joe Biden, mas colocar quem? Porque, por exemplo, a Kamala Harris também é um nome que nesses 4 anos, se tornou impopular e os republicanos souberam explorar muito bem. Uhum. Até porque o Biden meio que deixou a responsabilidade para ela de cuidar das políticas de fronteira. Ela foi muito a cara das políticas do governo do Joe Biden para tentar estancar o problema na fronteira dos Estados Unidos. E foi uma grande confusão. A popularidade da Kamala Harris também é baixa. E você estava falando dos números aqui, eu acho que é até interessante eu falar aqui para as pessoas, que a CNN divulgou uma pesquisa de opinião de várias classes dentro dos Estados Unidos, e o Joe Biden, que em 2020, entre os eleitores mais jovens, venceu com 21 pontos de diferença, hoje essa diferença está em 8%, ainda para o Biden, mas muito menor. Uhum. O Trump atingiu um recorde de 23% dos votos entre os eleitores da população negra, que sempre foi tradicionalmente, em grande maioria, para o Joe Biden, para o Partido Democrata, e agora o Trump consegue 23%, que é o número que ele nem em 2016 ele conseguiu esse número. E aí eu não sei se você tem essa informação, eu descobri isso ainda agora há pouco, que houve uma alteração no colégio eleitoral. Para quem não sabe, os Estados Unidos, não vai dar para explicar tudo aqui, mas os Estados Unidos, quem elege o presidente é o colégio eleitoral,
Então, para ser eleito presidente, é preciso bater os 270 votos do colégio eleitoral. Quem bate primeiro vence a eleição. Cada estado, proporcionalmente, tem um número de delegados que corresponde a essa quantidade de votos no colégio eleitoral. E teve uma alteração no colégio eleitoral para essa eleição, que, para uma eleição que pode ser apertada, favorece Trump. Porque tem, dos estados republicanos, Colorado, Flórida, Montana, Carolina do Norte, Oregon, todos esses ganharam novos votos dentro do colégio eleitoral. Texas ganhou 2, Flórida ganhou 1, Montana ganhou 1 e Carolina do Norte ganhou 1. E os democratas, a Califórnia ganhou 1, a Califórnia ganhou 1, Michigan ganhou 1, e aí perde Illinois, perde Nova York e perde... caiu aqui. Mas no saldo total, os republicanos ganharam mais 3 votos no colégio eleitoral, os democratas perderam 1. Isso é um dado interessante para uma eleição que realmente pode ser apertada e pode ser decidida no voto a voto. E aí, passando agora para um outro assunto, Lucas, que a gente estava falando agora justamente dessa questão dos interesses distintos entre Trump e Biden quanto à política internacional. Trump foca muito na Ásia, Trump pensa muito na China, na disputa com a China, e o Biden tem uma outra visão desde o seu início de mandato, ele sempre viu a Rússia como uma ameaça, e agora, contra a sua vontade, mas não tem muito o que fazer, acaba tendo que se enfiar mais uma vez dentro do Oriente Médio para ajudar Israel. E, por mais que se Trump for eleito, é uma coisa que é difícil mudar. O apoio a Israel independe de partidos. Uhum. Mas a gente tem visto uma coisa curiosa no Oriente Médio agora nesses últimos 30 e poucos dias, que é o Irã usando os seus braços para atacar as bases americanas. Então, você tem ataque a bases americanas no Iraque, ataque a bases na Síria, e pouco está se vendo de resposta do governo americano quanto ao Irã. E eu acho que você deve lembrar muito bem que o Trump também sempre teve um discurso muito forte contra o Irã. Desde antes de ser eleito, ele já falava mal do Irã, falava que os acordos feitos com o Irã eram uma grande bagunça. Você acha que se o Trump for eleito, e aí eu sei que isso é conjecturar, ele eleito, a gente pode ver uma mudança mais grave no Oriente Médio, da posição dos Estados Unidos, talvez, contra o Irã? É como você falou, né? O Trump, ele tem uma visão que é um pouco diferente mesmo do Biden. Eu acho que primeiro destacar o seguinte, né? Democratas e republicanos, eles hoje, né, tem pesquisas de jornais americanos, grandes jornais, que mostram que na política interna eles discordam de quase tudo, numa proporção de 80 para 20, né? 80% de discordância, 20% de acordo, né? Então, para falar de questões nos Estados Unidos, taxações, impostos, questão de liberdade econômica, civil, né, uso da mídia, muitas discordâncias. Mas quando a gente vai falar de política externa, de geopolítica, essas discordâncias elas são menores, né? O Partido Democrata e Republicano tem uma tendência a ter uma visão mais estratégica, de longo prazo, de Estado mesmo, né, para a política americana. Então, claro, algumas diferenças vão surgir, né? Biden e Trump são muito diferentes. Por exemplo, né, o próprio fala-se muito isso, né, nos bastidores da mídia americana, que o Joe Biden tem uma relação muito ruim com o MBS, né, com Mohammed bin Salman, que é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, quem governa de fato o país, que é o principal país árabe do mundo, né, o principal player ali do Oriente Médio, um grande aliado dos Estados Unidos, e essa relação ruim, né, tem gerado um certo problema, um certo afastamento, né, inclusive a aproximação com o Irã, mediada pela China, algo que com o Trump não acontece, né? Trump que, por exemplo, tem boas relações com o Putin, né, dentro da possibilidade dos Estados Unidos, tem boas relações com o próprio MBS, então eu acho que isso tem muito a ver, claro, né, com a política interna de cada um deles, né? O Biden tem uma política social abertamente progressista, né? O Biden, ele, por exemplo, neste ano mesmo, recebeu a parada gay na Casa Branca, né? Tem uma política muito aberta em relação a questões relacionadas a essas polêmicas, né, que a gente vê, né, como casamento gay, uso de drogas, aborto, são questões sempre centrais, né, em qualquer país do mundo, nos Estados Unidos, claro, e nisso existem diferenças importantes, né, entre Biden e Trump.
nesse sentido, eu acho que essas políticas internas do Biden têm afastado ele, né, de certos líderes importantes do Oriente Médio que olham, né, inclusive o Biden critica isso abertamente, né, já mais de uma vez, por exemplo, certas atitudes nesses países árabes, né, na própria Arábia Saudita. Então, o Trump, ele tem essa vantagem de conseguir jogar mais próximo dos países árabes ou de países que não necessariamente executam a mesma política interna do que muitos estados ou o governo dos Estados Unidos executa, né? Isso parece uma contradição menor para o Trump. O Trump, ele não tem problema o Trump aparecer abraçando o MBS, né? Que é basicamente o líder de uma ditadura absolutista na Arábia Saudita, né? Não tem problema, isso não pega mal para ele. Para o Biden, por tudo que ele diz, por tudo que ele fala, eu acho que isso tem um peso bem maior, e o próprio eleitorado do Biden olha isso com certa desconfiança, fala, esse cara está sendo contraditório, né? Para o Trump isso nem tanto. Agora, em relação ao Irã, tanto, de novo, né, democratas e republicanos têm a ideia de que a contenção do Irã é algo central, é algo chave para a manutenção da hegemonia norte-americana no Oriente Médio. Eu acho que o modo como isso pode acontecer é diferente. A gente viu uma postura mais agressiva do Trump, como você bem disse, né? Por exemplo, acho que o cume, né, o pico dessa postura agressiva foi o ataque, né, no Iraque contra o Qassem Soleimani, né, que era um dos principais generais iranianos, uma das cabeças, de fato, do regime iraniano, que foi morto numa emboscada, né, no qual ele foi convidado para visitar o território iraquiano, e depois descobriu-se que esse convite, de fato, era uma armadilha, ele foi atacado por um drone, foi morto junto com a equipe dele ali. Isso foi tido como uma grande vitória, inclusive, dos Estados Unidos, né? O Trump e sua campanha fizeram uma divulgação muito grande disso. Claro que isso gerou problemas com o Irã, né? Um aumento das tensões ali com o Irã, mas eu acredito sim que a tendência é que no Oriente Médio o Trump ele tenha posturas mais bélicas contra o Irã, né? Posturas como, por exemplo, você também destacou muito bem a saída do acordo nuclear, né? Que os democratas no governo Obama fecharam, esse acordo que garantia a possibilidade do Irã ter, né, usinas nucleares para uso pacífico, para uso de produção energética, mas que abria também as portas, né, do Irã para que a Agência Internacional de Energia Atômica pudesse estar ali, né, verificando de perto o que está sendo feito. Como o Trump sai desse acordo, o Irã fecha as portas. Hoje a gente não sabe muito bem em que nível está o programa nuclear iraniano. A gente sabe que está num período muito avançado, que o Irã está muito próximo de conseguir uma bomba atômica e que dificilmente, inclusive essa questão no Oriente Médio, né, tem se falado muito sobre como, de fato, né, concordo 100% com o que você disse, com o que o embaixador russo disse, é um ponto forte para a Rússia a guerra no Oriente Médio, uma vez que desvia a atenção, né, dos Estados Unidos. Mas tem se falado pouco, como, por exemplo, também Israel tem sido um grande fator de contenção para o desenvolvimento do programa nuclear iraniano, né? A inteligência israelense tem agido ao longo dos últimos anos, por exemplo, com uma série de ações que tem dificultado o Irã a chegar no ponto final, né, da aquisição da bomba atômica. Agora, com a guerra, Israel está voltado para outras questões. Israel precisa resolver o problema em Gaza, questão na Cisjordânia, enfim, né, são outros assuntos. Isso leva a uma tendência do Irã ter mais liberdade, né, para poder resolver essas questões ali e ter menos intervenções internas, né, do Mossad, dos Estados Unidos contra o seu programa nuclear. Isso complexifica a situação no Oriente Médio. E eu acho que se o Trump for eleito, de fato, né, nós vamos ter ali a volta do Oriente Médio como um dos hot points, né, da política internacional, um dos pontos quentes, né? A gente viu a Rússia, o leste europeu. Eu acho que existe uma tendência mesmo, né, mais do que uma tendência, muitas declarações têm se acumulado, de que a zona de influência mais importante dos Estados Unidos sai da Ucrânia, sai do leste europeu e migra de volta para o Oriente Médio, até com ações diretas. Você citou muito bem, né, bases americanas sendo atacadas no Iraque, na Síria. Acho que o Trump vai ter essa retomada de ações contra militares, né? Hoje os Estados Unidos ocupam regiões dentro da Síria, né, onde existem campos de petróleo, regiões no Iraque também, né, onde os Estados Unidos têm ali um certo acordo com o governo. Importante lembrar, o parlamento iraquiano já votou a expulsão, né, pediu para as forças americanas saírem. Os Estados Unidos deu de ombro, ignorou, está lá ainda. Então, isso tudo gera um aumento da complexidade, né? Dentro do Iraque, você tem um aumento das forças iranianas crescendo. Eu realmente, né, acredito que vai ter uma mudança de foco. O leste europeu, o Trump, inclusive na sua primeira campanha, ele falou várias vezes: a OTAN precisa de mais apoio dos países europeus, né? É regra da OTAN, é regra da carta da OTAN,
né, que cada país tem que investir pelo menos 2% do seu PIB em defesa, né, 2% do seu PIB em defesa para manter a OTAN. Hoje você não tem, acho que é 3%, viu? Peço desculpas aqui, é 2 ou 3%? Eu acho que é 2% É dois por mesmo. cento mesmo, né? 2%. Então é um valor assim que muitos países não investem. A Alemanha, por exemplo, que é a locomotiva da Europa, não investe ainda, né? Tá ali crescendo devagarzinho. E o Trump teve uma postura de, olha, os Estados Unidos não vão bancar a defesa da Europa sozinhos, né? Vocês vão ter que pagar também. Enquanto o Biden já teve uma postura totalmente contrária, né? Olha, os Estados Unidos assinam qualquer cheque, mandam qualquer dinheiro aqui que for necessário para manter a contenção da Rússia. Então, realmente, né? Acho que a tendência é essa, uma mudança de olhar estratégico. A Rússia vai se beneficiar muito com isso, né? Uma eventual vitória do Trump, porque o dinheiro vai parar de chegar ou vai chegar numa escala bem menor, uma vez que os europeus até podem continuar mandando dinheiro, mas sem os Estados Unidos vai ser muito difícil manter essa guerra de pé, enquanto no Oriente Médio a gente tem a questão do petróleo, a gente tem a questão de Israel ser um parceiro estratégico, a contenção do Irã, que é central, é chave, né? Você tem a China e o Irã fechando uma parceria muito próxima, então isso vai ser muito explorado também. De fato, né? Algumas coisas vão mudar na política internacional a partir dessa eleição de 2024. Lucas, para a gente fechar a nossa entrevista aqui, uma última pergunta. A gente tem visto aqui agora dia 19 de novembro vai ter eleição na Argentina, e tem acontecido, de fato, uma postura do governo brasileiro ajudar diretamente a campanha de Sérgio Massa. Uhum. E muitos, inclusive, dizem que a vitória, a surpreendente vitória de Sérgio Massa no primeiro turno, foi graças à ajuda que o governo brasileiro deu, e aí eu confesso que eu também não sei como foi que essa ajuda veio, mas naturalmente está muito claro que para o governo brasileiro a eleição de Milei é um problema. A minha dúvida, qual é o maior problema para o governo Lula? Uma eleição do Milei, ou uma eleição de Trump no ano que vem? Boa pergunta, viu, Gustavo? Aí você me deu uma apertada aqui bacana. Porque, veja, são duas contradições, assim, difíceis do Brasil lidar, difíceis do Brasil resolver, né? Importante a gente ver que existiu uma melhora de relações entre Estados Unidos e Brasil a partir do governo da eleição do Joe Biden e depois da eleição do Lula. Essa melhora de relações, ela não foi linear, né? Ela também passou por certos atritos, por certas questões ali, né? Algumas reclamações de um lado e de outro, isso aconteceu, mas é inegável, né? O governo Biden, ele teve uma postura muito mais aberta, muito mais aproximativa, né? Chamou o Lula lá na Casa Branca, algo que o Bolsonaro não foi convidado para ir na Casa Branca, a não ser na Cúpula das Américas, onde todos os líderes convidados estavam, e o Brasil, como país importante que é da América, não poderia estar de fora, né? Mas foi mais um ali. Nós tivemos ali uma reunião um pouco mais próxima, né? Uma mediação um pouco mais próxima entre Biden e Lula, né? A questão da democracia foi muito explorada pelo Biden, e pelo próprio Lula, né? Como, olha, o Bolsonaro é um mini Trump, né, na América do Sul, eu não posso apoiar esse cara depois do que ele fez aqui no Capitólio no dia 8 de janeiro, né? Acho que é um pouco da narrativa ali contra o governo do Jair Bolsonaro e uma aproximação à democracia do Lula, né? A proposta mais democrática do Lula, assim, ele explorou. Eu acho que o Milei, ele é pior, tá? Tentando, assim, cravar para você. Eu acho que o Milei é pior. Por quê? O que acontece? O que acontece nos Estados Unidos está mais fora da esfera de influência do Brasil, né? O Brasil, claro, ele é muito influenciado pelos Estados Unidos e influencia pouco os Estados Unidos, né? Tem alguma influência brasileira nos Estados Unidos, mas é pouca, né? É o contrário, o caminho ali é o contrário. Os Estados Unidos nos influenciam muito mais, né? Como potência hegemônica. Então, acho que tanto Biden quanto Trump vão trazer contradições para a relação com o governo de esquerda, de centro-esquerda, como Lula. Tá? Não vai ser diferente. Acho que o Lula talvez tenha que lidar com contradições piores a partir de um governo Trump, né? Com falas mais difíceis, né? Talvez ali na margem do que é midiático, a relação se torne um pouco mais dura. Mas no que está ali na diplomacia, na relação mais debaixo dos panos, ali, vamos dizer assim, acho que talvez mude menos, tá? Do que vai mudar na Argentina. Na Argentina vai mudar muito. Na Argentina, se o Javier Milei vencer, conforme ele tem dito, né, já várias vezes,
A tendência ali é que o Brasil se afaste de fato da Argentina, a Argentina se afaste do Brasil, né, até o contrário. O Milei disse hoje, essa semana, né, que nem encontrará o Lula em nenhum momento, né, a proposta dele é essa, né, ou seja, um afastamento mesmo de relações, um afastamento diplomático. A Argentina, que tem no Brasil o seu segundo maior parceiro econômico, né, era o primeiro até recentemente, a China passou o Brasil agora, então é um parceiro central para o Brasil que vende bens industrializados, né, produtos com valor agregado, né, diferente do que a gente faz para a China, para os Estados Unidos, a gente vende produtos da linha branca, né, geladeira, eletrodoméstico, micro-ondas, ou seja, produtos da indústria brasileira que geram empregos qualificados, que tem mão de obra agregada ali com valor agregado, automóveis, né, a gente vende muitos carros produzidos aqui no Brasil para a Argentina, então eu acho que seria ainda pior, porque não é nem pensando, viu, Gustavo, na questão ideológica, tá? Porque diplomaticamente é ruim a América do Sul se fragmentar. Essa é uma visão minha. Acho que a América do Sul criar um certo enlace, um certo engajamento entre os seus países é benéfico, né? A gente vê isso em todos os blocos regionais do mundo, né? Quando a gente se fragmenta, a gente fica mais fraco para negociar com as potências. Mas para além disso, pegando a questão econômica mesmo, eu acho que gerar um distanciamento para a indústria brasileira pode ser muito negativo, tá? O Milei tem falado que vai fechar mais parcerias com Israel, com os Estados Unidos, com o chamado mundo livre, e tem dito que o Lula é um comunista, né? Então, eu acho que isso, do ponto de vista econômico, no longo prazo, pode trazer resultados perigosos. Primeiro para o Brasil, né? Porque a nossa indústria ela tem na Argentina um mercado importantíssimo, mas mais ainda para os próprios argentinos. Tá? Eu acho que se afastar do Brasil, se afastar da China, os dois principais parceiros econômicos, dá para substituir, dá para fechar novas parcerias? Dá. Mas isso não é fácil, isso não é automático, isso é custoso, isso pode dar errado, e num cenário de atribulação como a Argentina enfrenta, eu acho que o Milei está tomando ali caminhos muito heterodoxos. Agora vamos ver o que a população argentina quer, né? Para o Brasil, sem dúvida, será um desafio muito grande, e acho que ainda maior que a eleição do Trump será a eleição do Milei. E até é interessante dizer, já encerrando a nossa entrevista, que política é uma caixinha de surpresa, tá? Tudo pode acontecer. Então, nem tudo é o preto no branco. Então, a gente olha, se o Trump é eleito, caramba, isso vai ser uma grande dor de cabeça para o Lula. Historicamente, o Lula teve uma relações muito boas com o George Bush, que era um republicano, Sim. e a Dilma tinha relações muito ruins, até com o Barack Obama, que era um democrata. Então, política é uma coisa que tudo pode acontecer. Lucas, muito obrigado, te agradeço mais uma vez, uma conversa muito boa, passamos aqui dos 40 minutos, mas que a gente conseguiu conversar um pouco sobre eleições americanas e projetar futuro, que é o que a gente precisa fazer com as informações que a gente tem. Eu te agradeço, tá? Gustavo, prazer enorme estar aqui com vocês, com o público do Liberal, né? A gente novamente convida o pessoal a seguir o Geopolítica hoje nas redes sociais, sobretudo no Instagram, e dizer que nós estamos abertos tanto para vocês aí do Liberal, prazer enorme estar aqui, quanto para o público em geral de vocês que queiram nos procurar, conversar conosco. Estamos nas redes sociais e estamos à disposição para falar sobre política internacional, geopolítica, com quem tiver interesse no assunto. E a você que nos assistiu até agora, essa foi mais uma conversa de política internacional que a gente procura fazer semanalmente com o Lucas Mendes, que é mestrando em geopolítica e um dos fundadores do canal Geopolítica Hoje. Você que ficou até aqui, muito obrigado e até a próxima.